Sou cristã e vi alguns absurdos na Bienal do Livro. Basicamente, duas sem noção, duas homofóbicas, porque isso que vocês duas são, duas homofóbicas, invadiram a Bienal do Livro e começaram a falar coisas absurdas. Sou cristã e estou trabalhando na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, 2025, e eu vi alguns absurdos que eu quero compartilhar com vocês. Vamos começar com essa... Não se nasce mulher, torna-se mulher. Primeira parada, transfobia. Essa frase clássica de Simone de Beauvoir, que é uma grande mentira feminista. Mentira feminista. Meu amor, nem feminismo você sabe o que é. Se eu te perguntar o que é feminismo, você nem vai saber me definir de tão burra que você é. Às vezes eu sou muito burra. Aí tem esse stand aqui que simplesmente tem uma cartomante lendo a mão. Segunda parada, intolerância religiosa. Aqui, a fila pra cartomante. Ela tá bem aqui. Isso daqui eu não acreditei quando eu li. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay. É porque eu não sei se você sabe, Jesus falou pra gente amar o próximo como a ti mesmo. Independente se é hétero, se é uma sapatona, se é um viado, se é uma transexual. Então o que eu tô entendendo com essa frase? Essa frase tá escrita bem aqui, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay. Então interpretando, né, esse verso, eu tô vendo que o autor não, né, a autora, Jenna, eu acho que é o nome dela, deve ser o nome da autora, provavelmente. Ela deve estar falando nessa obra, nesse livro, que o amor é pra todo mundo, que todos merecemos amor, que ninguém deve ter um dedo apontado na cara só por causa da orientação sexual. Coisa que você, como crente, deveria saber. Você deveria amar todos como a ti mesmo. Mas a única coisa que você soube fazer nesse vídeo é atacar gays, atacar transexuais, atacar a religião dos outros, porque amor mesmo, ó, o amor você enfiou no olho do seu... O nome do livro, Oremos. A gente passou por um stand aqui, mostra a capa. Quem tem medo do gênero? Um trecho. Em um mundo homofóbico e transfóbico, crianças queer, gays... Você não sabe nem ler direito, Mona. É queer. Você não é capaz de pronunciar uma palavra corretamente, de tão burra que você é. Olha, tô me estressando nesse vídeo já. Lésbicas e trans privadas de uma educação sobre sexo, gênero e sexualidade que reconhece... Enfim, é isso aí, gente. Daqui pra pior. É isso aí. Você não disse nada, você não explicou, né, o trecho que você leu, porque você não é nem capaz de explicar o que você leu, você não foi nem capaz de entender. Mas o titio aqui, o titio que é professor de biologia, tá? Então, além de ser gay, além de ser LGBT, o titio tem o local de fala ao quadrado, porque o titio aqui é biólogo, tá bom? Então, um dos papéis do professor de biologia é ensinar sobre sexualidade. E a gente começa a ensinar sobre sexualidade, sexo, ali no 8º ano do ensino fundamental 2. Que é quando, né, na disciplina de ciências, a gente começa a estudar célula, estudar o corpo humano, estudar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Isso começa ali no 8º ano, quando o adolescente tem por volta de 13 anos de idade, que é quando o adolescente está entrando na puberdade e ele está começando a descobrir o seu corpo. Então a gente não está ensinando isso para criancinha de 4 ou 5 anos de idade. A gente começa a ensinar isso para adolescentes. E por que é importante, né, nesse trecho que ela leu aí pra gente, falando sobre explicar merda nenhuma, fala de um mundo homofóbico, fala da importância da gente conversar sobre sexualidade, porque eu não sei se você sabe, a maior parte dos abusos, né, de estupros, ocorre dentro da própria família. Então, às vezes, a própria família, né, às vezes até o pai, a mãe, o padrasto, o avô, não quer que a escola ensine sobre educação sexual, sobre sexualidade, porque às vezes essa criança é abusada dentro da própria casa. E aí, no momento que essa criança e esse adolescente começa a aprender sobre sexualidade, começa a aprender, ó, ninguém pode mexer nessa parte aqui do meu corpo, porque isso é abuso. A criança vai lá e denuncia o abusador. Então, por isso que muitas famílias tradicionais por aí não querem que a criança ou adolescente aprenda sobre sexualidade, sobre abuso, sobre estupro, porque na maioria das vezes ela é abusada dentro da própria residência. E sabe qual é o problema? Beleza, é uma feira, as pessoas têm a liberdade literária de publicar e fazer o que quiser. Mas então por que vocês estão aí enchendo o saco dos outros? Porque eu não tô vendo ninguém na banca evangélica falando mal de livro evangélico. Por acaso você gostaria que uma pessoa entrasse na igreja do nada, pegasse um microfone e começasse a falar mal da Bíblia? Eu tenho certeza que você não gostaria. Se a gente tivesse, por exemplo, um livro cristão criticando o candomblé, o islamismo, qualquer coisa...
O que mais tem por aí é livro evangélico de autores cristãos falando mal das outras religiões. Mas a gente não vê nenhum livro da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda atacando a religião de vocês. Muito pelo contrário. Quem é espírita também louva a Deus. Louva ao Deus que você serve. Os homossexuais. Os homossexuais, meu Deus, nós seríamos massacrados. Porque, é assim, você pode ter liberdade de expressão, até discordar deles. Cara, eu tô passando um ódio nesse vídeo que vocês não têm noção. Deve ser porque homofobia é crime, intolerância religiosa é crime. Então, às vezes eu tô lindo, belo e pleno, andando na minha rua, não tô fazendo mal a ninguém, e aí do nada vem um psicopata e pá! Quebra uma lâmpada na minha cabeça, joga um tijolo na minha cara, só porque eu sou gay, só porque eu sou afeminado. No dia que uma pessoa tacar um tijolo na sua cara, só porque você está na rua andando com a Bíblia debaixo do braço, aí você vem na internet reclamar, tá? De intolerância religiosa. Vocês não sofrem intolerância religiosa. O Brasil é um país em que a maioria é cristão e vocês estão falando de cristãofobia? Não, e nós não podemos ter opinião nenhuma. Então, pode ter um livro lésbico falando da Bíblia, distorcendo os princípios e valores, aquilo que a Bíblia diz. Mas a e tá gente tudo não certo, pode. Mas a gente não pode dizer. Discordar. É porque os seus princípios e valores bíblicos você pode viver ali dentro da sua família e dentro da igreja. Você não tem nenhum direito de ir pra internet e falar que pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, pessoas LGBTs vão queimar no fogo do inferno só por terem a religião que tem, ou a sexualidade que tem, ou a identidade de gênero que tem. E sobre os princípios e valores bíblicos que vocês tanto amam pregar, cadê vocês numa fila de sopão distribuindo comida aos pobres? Cadê vocês distribuindo agasalho para quem mora na rua? Os princípios cristãos é basicamente esse: controlar o corpo das outras pessoas. Você não pode transar antes do casamento, porque se você transar antes do casamento, você vai pro inferno. E aí, mas é uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar. Você é virgem, querida? Vocês duas são virgens? Porque se vocês transaram antes do casamento, vocês duas vão queimar no fogo do inferno. Outra coisa que a gente vê muito são livros eróticos Com capinhas assim, ó. com capinhas infantis para atrair o público infantil. Então, Gente, crente tem um negócio com sexo, né? Crente ama falar de sexo, crente fala mais de sexo do que quem tá fora da igreja. Eles têm, né, um tesão, né, uma vontade de falar de sexo. Vai sentar numa rola, minha senhora. Compra uma rola de plástico, de silicone, de borracha. Compra de 30 centímetros logo pra te arregaçar. Que aí se você estiver gozando gostoso, você não inferniza a vida de ninguém. são livros que claramente são 18+, mas não existe nenhuma regulamentação, nenhuma proibição. Crianças levando esse tipo de livro, não tem Pra nada. mãe saber. Crianças levando esse tipo de livro. Não tem nenhuma criança levando. Mostra pra gente criança comprando. Até porque criança não tem dinheiro, criança não trabalha. Se a criança tem dinheiro pra comprar um livro é porque o pai deu, né? Então cabe os pais fiscalizarem o que o filho tá comprando, o que o filho tá lendo, o que o filho tá assistindo. E como se crianças amassem ler. Eu, como professor, sei o quão difícil é fazer um adolescente ler. Eles não gostam de ler, gente. Para eu fazer os meus alunos lerem um material didático, livro didático, eu tenho que barganhar com eles. Eu tenho que dar ponto para eles fazerem o exercício do livro. Porque se eu não der ponto, eles não fazem. Porque nem a questão do livro eles querem ler. Por exemplo, ó, mais 18. E as editoras também não barram ninguém no caixa, não. Eles querem vender. Esse aqui Tinha que ter uma lista. Tinha que ter uma lista, assim, ó, na ficha catalográfica, por exemplo. Ó, isso aqui tem conteúdo adulto, não recomendado para menores de não sei quantos anos, mas não tem absolutamente nada. Os pais, ó, como se não fosse função dos pais fiscalizarem o que os filhos fazem, né? Aí a menina vai lá lendo achando que é uma historinha de amor fofinha, quando vê, tá a maior safadeza. Cara, a energia delas é a mesma energia. Sabe aqueles alunos de quinta série, quando o professor de ciências pega e fala: alunos, abrem o livro na página 50. E quando o aluno abre, tem uma vagina e tem uma piroca do lado. Aí fica aquele aluno da quinta série assim: aqui você tá vendo? Tem um pinto aqui na página 50, menino. Tem um pinto, tem uma vagina aqui. Sabe, é a mesma energia. O aviso deles. Depois da página 200 é hot vezes 1000. Eu avisei, hein?
Sabe qual é o ruim desses livros não sinalizados? Aliás, tem muita coisa ruim. Mas uma das coisas ruins é que as mães incentivam. Exato, que as mães Elas são não assim, sabem, porque tipo, elas não nossa, sabem. meu filho é um leitor, minha filha lê muito. Ai, minha filha ama ler, ama. Mas ler a Bíblia pode, né? Tem um monte de absurdo na Bíblia, pessoas sendo assassinadas em nome de Deus, mas aí vocês não veem nenhum problema. Uma criança de 7 a 8 anos de idade pode ler a Bíblia. Um livro em que as próprias filhas transaram com o pai para poder procriar. Um livro em que o irmão teve que comer a irmã para poder procriar, né, toda a população, porque, né, segundo a mitologia cristã, veio Adão e Eva, depois Caim e Abel. E aí, para continuar a procriação, né, para poder ter toda a população que a gente tem hoje, mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, eu não sei se vocês sabem, mas seguindo a mitologia cristã, o filho teve que comer a própria mãe, o irmão teve que comer a própria irmã. Um livro atrás do outro, mas tudo pornografia. Pornografia. E eu ainda vejo muitas meninas novinhas falando hoje coisas como: ai, se não tem hot, eu nem leio. Exato. Olha isso, Uma elas já ficam tristeza. viciadas. Isso abre um espaço enorme para o consumo de pornografia. Fonte: não foi preciso. Fonte: não foi preciso. Olha esse livro, A Verdade Vos Libertará. Mostra a contracapa. Ah, mas é óbvio que você tinha que ser bolsonarista, né? O seu QI é igual o QI daqueles patriotas que estavam orando pra um pneu. Piada. Mostra essa capa. A culpa é do diabo. O que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil. Óbvio que você não ia saber nem interpretar um livro, porque cobrar interpretação de texto de você é a mesma coisa de eu cobrar a equação de segundo grau para uma criança de 4 anos. Porque você tem cocô no lugar do cérebro, você é incapaz de entender uma palavra. Vocês estão vendo o nível de inteligência dessas duas, gente? Vai parecer cultos. Tem muito mais coisa, a feira é gigante, mas diante disso, alguns recados. O primeiro deles, literalmente, Fujam dessas loucuras. Literalmente, não julgue o livro só pela capa, pesquise que Não julguem o livro só pela capa. Elas acabaram de julgar um livro pela capa. Gente, eu vou até voltar. Gente, elas acabaram de julgar esse livro pela capa. Elas mesmas falaram que nem sabem do que se trata o livro, do que significa aquela palavra que elas acabaram de ler, de tão burra que elas são. Elas literalmente, gente, literalmente acabaram de julgar um livro pela capa. Aí agora a maldita fala isso aqui, ó. literalmente não julgue o livro só pela capa. Ódio! Pesquise o que você está lendo, quem é a autora, quem é o autor, porque a leitura molda a nossa visão de mundo. E muitas vezes a gente começa Sim, a visão de mundo que você tem é de um livro que fala sobre uma cobra que falou com uma mulher. Olha o padrão de cultura que você tem. a ler autores e autoras que não têm princípios parecidos com os nossos, né? E isso vai mudando a nossa forma de enxergar o mundo. É por isso que a leitura bíblica ela é essencial se você é cristão. Não tem como você ler mais livros do que você lê a Bíblia. Não tem como você ler mais livros do que você lê a Bíblia. Ou seja, é assim que eles te doutrinam. Leia só a Bíblia, não leia mais nada, porque assim você fica burro pro resto da sua vida. Você não vai ter cultura nenhuma. Você vai acreditar em todas as barbaridades que a gente fala. E assim a gente continua tirando pro resto da sua vida 10% do seu salário para colocar no bolso do pastor. E em segundo lugar, pais, por favor, vamos estar cuidando do que seus filhos leem, entendeu? Em terceiro lugar, se você sente que você precisa escrever, você é cristão e se sente chamado para essa área, cara, escreva, por favor, faça alguma coisa. Nós precisamos. Não só conteúdo religioso, Exato. mas entretenimento limpo, entretenimento Sim. com princípios e valores. Exatamente. Então, assim, use isso não para ficar esse vídeo não para ficar assustado, mas para sentir um senso de urgência do tipo, a gente precisa ser luz nesse lugar aqui. Que bom que tem algumas poucas, mas tem algumas editoras cristãs aqui vendendo livros com qualidade. Sim, e ninguém foi nessas bancas, né, dessas editoras cristãs encher o saco. Vocês, né, tanto falaram que a religião de vocês é atacada, que vocês não podem falar nada, que a gente tá tentando distorcer, né, as crenças de vocês, mas literalmente ninguém foi encher o saco de escritor cristão que tava dentro da Bienal. Ninguém. 2 mulheres adultas foram na Bienal do Livro criticar livro. Ou melhor, elas criticaram livros que não são cristãos, ou seja,
Vários. Aqui elas começam criticando o feminismo da Bienal. Depois falam que na Bienal teve um atendimento de tarô. A Bienal é um evento gospel e a gente não tá sabendo? Elas criticam Elas acharam que ia encontrar quem na Bienal? R.R. Soares? com esse livro que se chama A Culpa é do Diabo, da Carolina Rocha. Só que esse livro fala sobre o racismo religioso que as pessoas de religião de matrizes africanas sofrem. A pessoa tá lá dando o relato dela, da vida dela, botando no livro. Li, vivi, senti nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil pra parecer cultos. Aí duas brancas pegam o livro pra criticar uma coisa que nem elas sabem do que elas estão criticando. Mas pras duas isso aqui é um ataque ao cristianismo. Eu esqueci de falar o arroba nessa diva. O arroba dela é Rafaela Negrini, lá do TikTok. E o que a garota sofreu e escreveu no livro, não era um ataque? Elas falam de livros de romance que tem a capa com desenho que confundem a cabeça das crianças, porque as crianças vão comprar esses livros e vai ter lá um texto hot. Que criança que é essa que tá pegando um livro de 300 páginas pra ler, que tá indo na Bienal? Porque hoje em dia os adultos só reclamam que as crianças tá querendo ficar no celular, querendo jogar Roblox. Mas na cabeça delas, as crianças vão comprar esses livros gigantescos, vão começar a ler um romance pesadíssimo. Alguém avisa pra elas que criança não quer nem ler. Às vezes, adulto não quer nem ler. Como eu falei pra vocês, gente, é muito difícil fazer os meus alunos lerem o livro didático. Tem aluno que não tira nem o caderno da mochila na sala de aula. O que me incomoda é esse ataque gratuito, porque muitas vezes tem autores que estão lá pela primeira vez divulgando seu livro, trabalharam muito pra estar lá, aí chega uma pessoa, pega, grava seu livro e fica falando mal dele na internet. Vocês já colocaram algum livro na Bienal? Eu imagino que não, mas deve dar um trabalhão. Deve dar um trabalhão pra escrever, pra editar, pra colocar pra editora, divulgar seu... Ou seja, ajudar o próximo, ó. Não vou ajudar não, ó. Nem tô vendo um mendigo ali passando fome. Mas falar mal do trabalho dos outros, pessoas que passam anos escrevendo, é uma burocracia, é um trabalho danado pra publicar um livro. Elas vão lá e querem destruir o trabalho da pessoa. O livro deve dar um trabalhão. Agora pra pessoa pegar e ficar falando mal dele na internet gratuitamente. Esse vídeo aqui é mais um desabafo, O arroba dela no TikTok é Oi Dona Maria. tá bom? Mas por que um desabafo logo hoje, numa terça-feira? Porque eu tava aqui rolando na minha For You e de repente eu me deparo com um vídeo de duas desqueridas falando da Bienal do Livro. Elas foram na Bienal do Livro e começaram a criticar. São duas pessoas que se nomeiam evangélicas. E aí, por que eu tô falando da religião evangélica, tá? E eu não tô falando de duas pessoas cristãs. Porque, gente, na minha humilde opinião, tem mais a ver com religiosidade do que com um negócio ali de você amar. Eu acho que não é nem só questão de religiosidade. Eu concordo também com esse ponto de vista. Mas eu acho que tem alguma coisa além disso. Essas pessoas claramente são pessoas homofóbicas, são pessoas intolerantes religiosas. E o que acontece? Essas pessoas precisam de algo que embase o que elas acreditam. Então elas acreditam que ser homossexual é errado, que ser umbandista, de ser candomblessista, quimbandista é errado. E elas precisam de alguma coisa que concorde com o pensamento delas. E aonde que elas encontram concordância com o que elas acreditam? Na Bíblia. Porque elas precisam encontrar alguma fonte que corrobore com o que elas estão falando. Tá? Eu realmente não sei se essas duas pessoas elas estavam indo na Bienal com o intuito de chegar lá e encontrar um culto. Né? De repente um culto de oração, um culto de louvor. Não, pra mim elas sabiam muito bem que elas não iam encontrar isso na Bienal. A vibe que elas me passaram, que elas já foram lá sabendo muito bem o que elas encontrariam. Elas foram certinho nas bancas que elas queriam expor, só pra fazer o vídeo viralizar. Mas não viralizou do jeito que elas queriam que viralizassem, porque elas receberam um rajadão, gente. Culto de gratidão. E aí elas chegaram lá, não encontraram isso, porque é o que eu acho que elas estavam esperando. E aí começaram a criticar frases que estavam na Bienal, livros de autores que elas não conhecem, literalmente criticando o que? O livro pela capa. Tipo assim, elas pegavam um livro igual a esse aqui, por exemplo, que tem uma capinha fofa, não era exatamente esse, mas um livro parecido com esse, e falava assim, nossa, se uma criança pega este livro, e aí vai ler este livro e encontra conteúdos adulto, se é que você me entende. Mas aí é o que eu te pergunto, e os pais dessa criança? Porque assim, vou te explicar.
esse livro foi o último livro que eu li. Ele tem aqui, ó, um aviso que é um livro de conteúdo adulto, tá bom? E eu tenho uma criança na minha casa, no momento do último, meu sobrinho tá passando um tempo aqui com a gente. Então, enquanto eu estava lendo o livro, eu falei, esse livro é um livro de adulto. E aí eu sempre colocava ele num lugarzinho onde a criança, ela não teria como pegar, porque a curiosidade da criança, ela pode, né? Ah, mas o que tá ali? Por que criança? Então a gente já colocava num lugar estratégico para que a criança não pudesse pegar. Um outro ponto. Aqui em casa, como tem criança, eu tenho que livros de criança. Muitos livros de criança. Que são feitos para... Muito bem, crianças. E aí é o que eu te pergunto. As crianças não estão sendo supervisionadas pelos pais? Porque assim, eu tenho esse livro de capa fofinha e minha criança... Tudo isso, agora eu chego aqui aonde no meu desabafo. Sabe por quê, querida? Eu não tenho vontade de ir em uma igreja por causa de pessoas igual a você. Pessoas do qual tinham que estar pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, para quê? Para aproximar as pessoas. Vocês pegam e afastam as pessoas. Pois é. Eu não quero exatamente colocar esse peso nas suas costas, mas é verdade de que quando você grava um vídeo para uma rede social, onde um grande número de pessoas vai ver, o que você está afastando, meu amor? O que você está fazendo, meu amor, é afastando essas pessoas de você, da sua igreja, da sua religião. Olha só. Tive também a curiosidade e logo depois o desprazer de eu ter entrado aonde no perfil dessa pessoa, porque eu falei, vou ver. Que às vezes foi um equívoco. Eu fugi uma palavra. Cometi um erro, sabe? De julgar a pessoa por um vídeo. Falei, vou entrar no perfil. Gente, só tem chorume no perfil da Desquerida. Infelizmente eu tive que entrar, né, pra poder ter acesso ao vídeo e reagir. Gente, eu me arrependi amargamente. Foi tanta radiação que eu fiquei com medo de dormir e acordar com um braço a mais. Pra poder o quê? Visualizar e conhecer mais profundo. Dei de cara com um vídeo dessa mesma pessoa, com uma outra amiga, ou a mesma amiga que gravou esse vídeo, eu não tô sabendo bem, julgando duas pessoas só por passar assim, ó, elas já estavam julgando. E aí que eu te pergunto, é imaturidade? Ou é como pessoas que estão dentro da igreja são moldadas? Porque eu lembro que quando eu tava dentro da igreja, de sofrer muito, porque eu tava tendo que o tempo inteiro tentando me moldar pra eu me encaixar. Porque, gente, eu sempre fui assim, meio doidinha, entendeu? De falar uma coisa sem pensar, de tá agindo sem muito, minha cabeça tá funcionando. E aí, o que eu recebi? Julgamento, amor. Julgamento. Era certo que ia ter sempre um outro pra apontar o dedo, entendeu? Pra falar, não, tem que estar no banco. Outras pessoas me olhavam como exemplo. Por que era exemplo? Porque eu dava o tempo todo me moldando, entendeu? Não podia ser do jeito que eu era. Isso significa que eu vivi os piores anos da minha vida? Não. Muito pelo contrário. Lembro de pessoas que estavam lá dentro e que ainda frequentam esse lugar com muito carinho. Porque são pessoas que fizeram parte da minha vida e da minha história em algum momento. Esse daqui é o perfil da Desquerida no TikTok, Carol Moreira M. E aí o que acontece, gente? Já que ela ama destruir o trabalho dos outros, ir na Bienal do Livro, tentar destruir o trabalho suado de leitores que estão começando, que tal se a gente se unisse e também desse um susto nela? Porque eu não sei se vocês sabem, homofobia, transfobia, intolerância religiosa é crime e isso vai contra as diretrizes do TikTok. Então você pode vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, clicar nesse botão aqui e fazer uma denúncia. Tipo assim, é só uma ideia que eu tô deixando assim no ar, sabe? Porque já que ela gosta de destruir o trabalho dos outros, né? É só uma ideia assim, gente. Gravei esse vídeo e ele tá meio viralizado por aí. Bora pra parte 2? Verdades difíceis de engolir, episódio Absurdos da Bienal do Livro. Verdades difíceis de engolir. Vocês, crentes, são um porre. Vocês são insuportáveis. Ninguém gosta de vocês. Sob uma perspectiva cristã. Mas antes de começar a parte 2, eu queria recapitular o que foi dito na parte 1, porque algumas pessoas têm um pouquinho de problema de interpretação de texto. Sim, você inclusive não soube nem interpretar um livro que você pegou na mão e falar que não conseguiu entender porque tinha palavras muito difíceis. Então eu acho que assim, ó, você não tem moral pra falar de interpretação não, porque você é burra. O que eu não disse? Eu não disse que a Bienal deveria ser um evento cristão. Você não disse com todas as palavras, mas foi o que você quis dizer. Porque você foi em várias bancas com obras que vão de contra a sua religião, falar mal daquelas obras. Em nenhum momento eu falei de que não deveria existir liberdade literária. Inclusive eu cito isso no vídeo.
Eu também não disse que é responsabilidade do evento cuidar do que os adolescentes e do que as crianças estão comprando. Mas sim, deveria existir alguma regulamentação, alguma lei, alguma forma das editoras, das livrarias publicarem, colocarem de uma maneira mais clara nos livros a faixa etária indicada. Outra coisa que eu não disse é que eu sou intolerante religiosa e que eu sou a favor disso. Primeiro, você gravou uma tenda de uma cartomante desprezando o trabalho dela, como se aquilo fosse coisa do demônio. Depois você pegou um livro, né, que me parece ser um livro de uma pessoa espírita, relatando os preconceitos que ela deve ter sofrido, né, por ser daquela religião, pelo fato daquela religião, né, ser uma religião de matriz africana. Então muitos negros, muitas pessoas negras estão ligadas a esse tipo de religião. Então uma pessoa literalmente, né, no livro falando sobre intolerância religiosa, e você desdenhou daquele livro. Todo mundo pode falar, menos a gente. Agora realmente indo para a parte 2. O problema não é existir numa feira do tamanho da Bienal uma literatura que não é cristã. Isso vai existir, tá tudo certo. O problema é que existem muitas literaturas que elas querem subverter e deturpar o evangelho. Olha exatamente o que a sua religião faz há centenas de anos. Vocês literalmente há centenas de anos endemonizam todas as religiões que não são de vocês. Vocês há centenas de anos deturpam todas as religiões. Então quem é você para falar que a gente deturpa a sua religião? Um exemplo disso foi o livro que eu mostrei, o Oremos, que trouxe um versículo bíblico deturpado, que trouxe uma capa, um título. E você nem leu o livro, você só jogou o livro pela capa. Você falou que não era pra jogar o livro pela capa, mas você tá jogando. Deturpando as escrituras. Esse é o ponto. E mais uma vez, todo mundo tem liberdade de expressão, menos o crente. Se você chegou no meu vídeo e acha normal menores de idade tendo acesso à pornografia, o meu vídeo não é pra você e eu não quero que você concorde comigo. A gente fala de literatura hot, mas vocês não têm noção do quão hot é. Gente, eu abri os livros, eu li trechos dos livros lá. E eu vi muitas adolescentes, meninas novas, comprando esses livros. E não mostrou nenhuma adolescente comprando. Mas engraçado que ler um livro em que duas filhas se deitam com o próprio pai não é hot, né? Não é que é quente, que é pornografia. Tá falando ali sobre as partes íntimas, descrevendo o ato sexual. Nós, como crentes, precisamos ler e incentivar a escrita de literatura limpa. Limpa de sexualidade precoce, limpa de pornografia. Eu não tô aqui só pra reclamar, tô aqui pra te encorajar. Se você é escritor, se sente chamado pra esse lugar, cara, vai com tudo. Não vai não vai, não cai, cara. Não cai nessa armadilha, não faça isso. A gente precisa de você. E um recado para os pais, porque esse vídeo também foi gravado para principalmente os pais. Não julgue o livro que o seu filho lê pela capa. Editor, coloca a parte que ela julga o livro pela capa. Olha, eu falando com o editor, sendo que eu mesmo sou o editor. Eu tô falando com o meu eu do futuro. Olha só como que eu sou foda. A culpa é do diabo. O que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil. Pesquise, leia antes dele. Sobretudo, como cristãos, nós precisamos amar e viver as escrituras. Se a gente não tiver uma vida embasada na palavra, se a gente não conhecer o nosso manual de vida, qualquer coisa que pareça a Bíblia, mas que não é, pode nos enganar. A leitura é uma parte da cultura que molda a nossa visão de mundo. É por isso que a leitura bíblica diária é tão importante. E por último, se você não concorda comigo, é só você não me seguir. Deus abençoe. Eu realmente não te segui, mas desde o momento que você colocou na internet, filha, aguente o rajadão. É exatamente esse sentimento que eu estou dentro de mim depois de escutar esse pronunciamento. Puta que pariu, que mulher chata. Isso enche o saco da gente. E lembrando mais uma vez que se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. E se você quiser apoiar o canal com qualquer valor, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou estar deixando o Pix do canal, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.